Peço que o Senhor esteja abençoando, Pai, a vida do Alan, Pai, que ele vai estar trazendo uma mensagem para nós hoje, ó Pai, e que a Tua palavra, mais uma vez, nos fale aos nossos corações, ó Pai. Use a vida do Alan, Pai, e continue abençoando a vida dele sempre, Pai. Essa é a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós iremos dar continuidade às nossas EBDs em conjunto. A primeira EBD foi dada pelo Felipe, que era uma temática ser mais sábio. Semana passada foi o Silas, que foi na temática de ser mais santo. Agora eu falarei sobre ser mais servo. Semana que vem, já dando um spoiler aí, o presbítero Hamilton trará ser mais proativo. Então, a gente está dentro dessa linha do ser mais. E trabalhar essa questão do servo é muito interessante também, do ser mais, que Jesus ele ensina o que realmente é ser mais, o que é ser maior, o que é ser grande, o que é ser realmente aquela pessoa que é exaltada. O próprio Jesus ele trata dessas questões, né, de exaltação, de ser grande, de ser o maior. Por que que ele trata sobre isso dentro dos evangelhos e conversando com os discípulos? Porque era exatamente a indagação que os próprios discípulos tinham, que as pessoas tinham, né? Que Jesus ele veio como um rei, tanto que quando ele foi crucificado, foi colocado rei dos reis, lá rei dos judeus, né? Claro que até de forma pejorativa, mas era assim que ele era conhecido, era chamado, né? Porque ele falava que ele tinha um reino, que era o reino de Deus. Então ele trabalha sobre o que é ser grande, o que é ser exaltado, o que é ser alguém que é reconhecido. Jesus ele trabalha dessa forma quando ele diz sobre ser servo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui. Eu não tenho aquele programinha que o Silas trouxe, sensacional, que eu preciso aprender, onde faz a pesquisa, as pessoas escrevem, depois eu vejo e lanço. Mas eu vou fazer aqui já na forma mais tradicional. Gostaria de fazer uma pergunta para vocês, já vocês irem pensando, que exemplo de servo vocês têm na Bíblia? O que é servo? Que exemplo de servo vocês têm na Bíblia? Tirando o sumo, né, o maior, que é Jesus, né? Vou fazer uma pergunta aqui. Quem é o servo? Tem um exemplo de servo na Bíblia? Você traz quem é esse servo e fala o porquê de achar que ele é um servo e as qualidades desse servo e a qualidade de um servo. Já deu um tempo aí. Um servo. Vou perguntar quem está na minha lista aqui. Camilinha. Você me diga alguém que é um exemplo de servo na Bíblia e por quê? Tem vários, né? Tem vários. Mas acho que, sei lá, o primeiro que me vem à mente, assim, é Paulo, que pregou a palavra de Deus em tudo quanto foi canto, né? E pegou principalmente, né, a parte do ir de fazer discípulos, levou ao pé da letra e só foi. Depois da conversão. Então, acho que se a gente também fosse mais parecido com Paulo, esse mundo tava melhor também. Isso é verdade. Muito bom. E você, Lari Moreira? Um exemplo de servo na Bíblia aí, sem ser o próprio Jesus. O que você acha? Então, como a Camilinha disse, tem vários. Mas um que eu acho também, assim, foi Noé, né? Que ele serviu a Deus e ele confiou em Deus, porque naquela época mesmo, Deus falando para ele, né, sobre a arca, ele fez com a ajuda de Deus e continuou servindo, né? Então, assim, para mim, eu acho que isso é ser servo também, e principalmente na confiança que ele teve. Legal, confiança, obediência, né? Isso entra na característica do servo, muito interessante. Para mais uma pessoa, a Larissa Cardoso, agora. O que você acha, Lari? Oi, gente. Então, como as meninas falaram, a gente tem vários exemplos. Eu pensei principalmente em Moisés. Eu acho que talvez o culto de hoje tenha me lembrado, se vocês assistiram. Mas acho que foi muita coragem que ele teve de servir, né? Porque foi uma missão muito grande. E na época, ele não era uma pessoa reconhecida, uma pessoa política, alguém que
assim, você pensaria que seria chamado para tirar o povo de Deus. Então, acho que ele teve muita coragem de ir e seguir exatamente o que foi falado, né? Legal. Percebendo aqui as falas, né, de vocês, o servo, ele, de forma bem resumida, ele é aquele que é obediente e é aquele que age, aquele que faz. Né? Se a gente der um Google aí, a pesquisa do que é servo é pertencer ao Senhor e não a si mesmo. Não ter liberdade própria, embora tenha vontade e pensamentos próprios. Ele faz o serviço de cuidar, exercer, oferecer, fornecer, e serviço é um ato muito mais ligado ao qualitativo e não ao quantitativo. É isso que ele traz ali na pesquisa que eu fiz no Google, né? Então, pertencer ao Senhor e não a si mesmo, e ele não tem liberdade própria, isso é interessante, mas ele tem vontade própria e pensamentos próprios. Por exemplo, o próprio Noé, né, como foi trazido pela Larissa, ele tinha seus pensamentos próprios, seus sentimentos próprios. Claro que provavelmente quando Deus ele fala que iria chover e tal, pode ter vindo no pensamento e no coração dele, pô, mas faz mais de 40 anos que não chove, ele quer que eu construa uma arca. Ele foi obediente, ele serviu, né? O próprio Moisés, como foi dito pela Larissa, quando ele vai e conversa com Deus, Deus fala, olha, você vai lá falar com o faraó, mas ele fala, olha, mas eu sou pesado de língua. Fala, olha, vai lá e faça o que eu estou te dizendo, né? Eu estou contigo. Então ele é chamado para servir independentemente das suas condições, né? Porque ele tem que obedecer ao seu Senhor, porque ele não tem mais liberdade. Ele tem vontade, mas ele não tem mais sua liberdade. A gente consegue perceber isso quando o próprio apóstolo Paulo fala, né? Que não é mais ele quem vive, mas é Cristo quem vive nele. Por quê? Porque Cristo é o Senhor dele. Nesse mundo não existe a possibilidade de você ser totalmente livre. Não existe isso. Ou você é servo de Cristo, ou você é servo do pecado. Ou você é servo das trevas. Aquele que não é convertido a Cristo, ele é servo do pecado, ele é escravo do pecado, e nós somos servos e escravos de Cristo. A tradução que é feita do grego é uma tradução mais tranquila, é servo, porque escravo, ele soa como uma palavra mais pejorativa, uma palavra mais forte, mas o que os discípulos queriam dizer naquela época mesmo, que o próprio Jesus queria dizer, era escravo. Tanto que quando Jesus ele morre pelos nossos pecados, nós somos comprados por um alto preço, fomos comprados por preço, o próprio apóstolo Paulo fala isso, nós somos comprados. E quem que é comprado, senão um escravo? Nós somos servos de Cristo. A palavra, uma das palavras para escravo, que vem do grego ali, é doulos, que tem um sentido muito maior do que servo. Quando a gente percebe a questão do serviço, quando é falado uma questão do serviço, parece que é algo voluntário, não é? A gente pensa como algo voluntário, mas para o cristão, por mais que seja algo voluntário de obediência, é obrigação ser servo. Nós somos chamados para servir. E como eu disse sobre alguns exemplos, vocês falaram sobre alguns exemplos de servo, a gente vai para o exemplo maior de servo, que é Jesus. E está lá em João 13. Nós iremos ler do versículo 1 até o versículo 17. Está lá em João 13, iremos ler do versículo 1 até o versículo 17. João 13, do 1 ao 17. Vamos lá, a gente vai fazer a nossa leitura em conjunto, como sempre fazemos nas nossas EBDs. Vou pedir aqui, então, para que vou pegar minha lista, que o Vinícius Leonel leia do 1 ao 4, Renan Maciel do 5 ao 8, Camila Felício do 9 ao 12 e a Larissa Moreira do 13 ao 17. Pode ser? Pegaram os textos aí, as partes, as porções? Sim. Pode ler? Pode ler. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai,
tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tendes partes comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Mas ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e disses bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavais os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais-vos também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Muito bom. A gente consegue perceber aqui um texto onde ele leva para dois focos, né? Nós iremos focar no serviço. Ele é um texto bifocal, onde ele fala sobre o serviço e sobre a salvação e a purificação. Por isso que Jesus fala, olha, aquele que não for lavado não terá parte de mim. Ele fala de Judas, né? Mas nem todos foram lavados, nem todos foram salvos, né? Daí Pedro fala, olha, então, mas não me lave, então, só os pés, mas lave o corpo. Daí Jesus fala, olha, mas quem já se banhou não precisa lavar o corpo inteiro, só os pés. Ele está falando sobre a salvação, você já foi salvo, você não precisa ser lavado de novo. Só ele fala sobre a santificação, sobre a purificação. O mesmo sangue que o salvou é o mesmo sangue que o santifica e o purifica na caminhada cristã. Por isso que ele fala, por exemplo, você tomou banho, aí você foi lá e chupou uma mexerica, né? Você vai ficar com a mão cheirando mexerica. O que você vai fazer? Vai tomar outro banho? Não precisa, você vai lá, pega um detergente e lava as mãos, se purifica ali, né, para que saia aquele cheiro de mexerica, ou não sei como é que vocês falam aqui, polcã, mimosa. Em Curitiba eles falam mimosa, mexerica, ou tangerina, não sei, ou polcã, aí vai vergamota, lá no sul. Claro que às vezes tem algumas qualidades aí, né, mas só para que a gente entenda, quando ele fala isso para Pedro. Mas não é esse enfoque que a gente vai tomar da salvação, mas é o enfoque do serviço. Os discípulos de Jesus tinham caminhado pra caramba de Betânia até ali onde eles estavam. E eles caminharam, essa daí era a última ceia, então eles estavam com os pés sujos. E existia na cultura que eles não comiam sem lavar os pés quando chegavam, então eles tinham que lavar os pés. E estava a bacia ali, a toalha ali, e todos os discípulos ali. O serviço de lavar os pés das pessoas era do escravo menor, do escravo mais baixo ali da casa. Esse era o serviço do menor escravo, era um serviço de privilégio nenhum, era um serviço que as pessoas não queriam fazer, era do pior escravo ali. Se ele já era escravo, já não era muito bom, e ainda era o serviço do mais baixo escravo ali dentro de uma casa, dentro de uma residência. Então, o que acontece? Jesus está sentado com todos, e provavelmente todos estão vendo aquela bacia, todos estão vendo aquela toalha, mas nenhum deles se levanta para lavar os pés um dos outros.
Porque acredito que no coração deles existia um orgulho ali, e a gente pode perceber, né, até lá em Mateus 22, 24, depois a gente faz a leitura, que eles estavam se questionando quem que seria o maior entre eles. Acredito que ali para eles não lavariam os pés um dos outros, porque era um serviço que não era de um discípulo de Cristo. Não era de um livre. Era de um escravo. E o que Jesus ele faz? Ele pega a bacia, ele pega a toalha, ele cinge o seu corpo e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Jesus, ele é humilde e a sua humildade, ela não procedeu da sua pobreza. Isso que é interessante. Ela procede da sua riqueza. Ele sendo rico, se fez pobre. Ele sendo rei, ele se fez servo. Ele sendo Deus, se fez homem. Ele sendo soberano de todo o universo, ele cingiu o seu corpo com uma toalha e lavou os pés dos discípulos. Acredito que os pés deles estavam cobertos de poeira. Jesus, ele vai e ele se humilha ali. É uma atitude de humilhação. E a raiz da palavra humildade vem daí mesmo, vem de humilhação. Ser humilde é se humilhar, é, de certa forma, baixar, né, digamos assim, o nível. E Jesus, ele se baixa. E por que ele faz aquilo? Porque eles estão sentados à mesa. E era costume de lavar os pés um dos outros. E nenhum ali se levanta para servir. E Jesus, ele levanta, cinge e começa a lavar os pés um dos outros, a fazer esse serviço. E todos nós somos chamados para servir. Todo cristão, ele tem um chamado para o serviço. Jesus, ele faz aquilo como um exemplo. Ele mostra como deve ser feito. E ele começa a lavar os pés das pessoas. Eu acredito que Pedro, ele fica assustado, e não só Pedro, mas como os outros discípulos, mas como todos nós aqui conhecemos, Pedro era o cara que falava, né? Então todos os discípulos deviam estar dentro do seu coração, sempre pensando, meu Deus, mas o mestre está lavando os nossos pés. Eles já sabiam que Jesus era filho de Deus, eles já sabiam que Jesus era o próprio Deus, eles já estavam na última ceia. Então no coração deles, eles deviam estar pensando, meu Deus, como é que pode o mestre vir lavar os nossos pés? E Pedro é aquele que fala. Ele fala, não, mas espera aí. Ele fala porque ele está assustado. Isso não era o papel do mestre, lavar os pés. Não era o papel do mestre servir. Era o papel do escravo fazer isso. E Jesus, ele vai e ensina aquele povo a servir. Ensina os seus discípulos a servir aos seus iguais e aqueles que, de certa forma, estão abaixo dele. Porque Jesus era o mestre, Jesus era o rei. Jesus, ele se abaixa e ele limpa. Jesus, ele vai e lava, né? Então, ele começa a ensinar esse povo. Por isso que Pedro se assusta. E não só Pedro se assusta. Todos ali se assustam. Mas o único que fala é Pedro. Ali naquele lugar não havia servos para limpar os pés. Mas haviam 12 discípulos ali. E Jesus ensina eles que eles tinham que tomar a iniciativa de servir. Todos nós temos que tomar a iniciativa de servir, seja dentro da igreja, seja na sociedade, seja onde nós estivermos. Nós somos chamados para servir. E quando Jesus, ele lava os pés dos discípulos, ele lava os pés de Judas também. Ele não lava só das pessoas boas, ele não serve só as pessoas que são boas ou as pessoas que, de certa forma, a gente gosta, né? Jesus, ele mostra, e o serviço é um ato de amor. Tinha um livro que eu estava vendo, que é do Antônio Carlos Costa, o Evangelho da Trincheira. Ele fala que todos nós somos chamados para amar. E nós confundimos isso. Nós não somos chamados para gostar, mas somos chamados para amar, porque o gostar remete sentimento, o amor remete atitude, remete ação. Então, o gostar remete ao nosso sentimento. Nós não somos chamados a gostar de todo mundo. Porque Jesus fala assim, olha, ame os seus inimigos. Porque amar os amigos é fácil, até os gentios fazem isso.
Mas como é que você ama seu inimigo? Como é que você gosta do seu inimigo, sendo que ele faz mal para você, sendo que ele faz te calunia? Né? Então ele chama para amar e não para gostar. Existe uma diferença aí. E o que ele fala no livro também, ele diz assim, olha, isso pode soar, né, como até uma hipocrisia, como uma mentira, porque você está amando uma pessoa que você não gosta, está indo contrário aos seus sentimentos. E ele fala, nós somos chamados a ser fiéis a Deus, e não aos nossos corações, e não aos nossos sentimentos, e não ao nosso coração enganoso. Então nós somos chamados para servir e para amar quem quer que seja, mesmo que no nosso coração não existe aquele sentimento de gostar, né, de falar, nossa, a pessoa que eu gosto. Por isso que o amor é diferente de gostar, entende? Por isso que às vezes soa no nosso coração hipocrisia, porque a gente está indo contra o nosso sentimento, mas nós não somos fiéis ao nosso coração. Nós somos fiéis a Deus, que nos chamou para amar. E Jesus, ele está fazendo aquilo. Ele chega e começa a servir os seus iguais. Na verdade, os seus discípulos, que eram menores do que ele. E os discípulos não queriam servir os outros, que eles eram iguais a eles. Para eles não fazia sentido servir alguém que era igual. Por isso que o próprio Pedro fala, mestre, não, você não vai lavar os meus pés. Isso não é o seu papel. Eles pensavam ali que privilégios implicavam em grandeza, em reconhecimento, em aplausos, em regalias. Mas Jesus, ele reprova a atitude ali dos discípulos e mostra para eles e para o que seguem ali que a grandeza é o serviço prestado. Isso é interessante. Jesus, ele lava os pés um dos outros, como não só como uma tarefa, mas para eles ali, que todos viam que era uma tarefa reservada aos escravos inferiores, aos servos inferiores. Não os pares um dos outros, ou não um superior ao outro. O que Jesus está fazendo? Ele está engrandecendo o serviço. Ele não está diminuindo os servos. Ele não está diminuindo os seus discípulos. Ele engrandece o serviço. Ele mostra como é grande aquele que serve. Se o próprio Deus serviu, ele engrandece o serviço. Ele mostra que grande é aquele que serve. Jesus, ele não rebaixa aqueles homens. Ele se coloca à altura daqueles homens. Ele se coloca à nossa altura. Isso é algo interessante. Ele não se rebaixa a eles. Ele não rebaixa eles. Ele se coloca à altura deles. E ele mostra que o serviço é algo sublime. Que o serviço, que servir, é algo grande. Que você só pode ser grande, que o maior do reino dos céus é aquele que é o menor. Isso Jesus, ele mostra. Porque toda a sua vida é uma vida de humildade. Ele se sai da sua glória e vem para a terra. Ele é um Deus e entra no ventre, na barriga de uma mulher e se faz homem. E Jesus está respondendo aos discípulos que não conseguiam entender que ser um discípulo próximo de Jesus, um apóstolo de Jesus, não queria dizer regalia, não queria dizer grandeza, não queria dizer algo que poderia trazer orgulho. Vamos ler lá em Lucas 22, 24, por que Jesus ele começa a trazer essas questões para os discípulos, o que estava no coração deles ali. Lucas 22, 24. Deixa eu ver aqui. Helber Bueno, fez aniversário esses dias aí, né, Helber? Você pode ler para nós? É isso aí, Vaso. Fez o quê? 22 anos? Coloca mais 12 aí nesses 22. Caramba, você tá no último ano já de UMT, cara. Você será o nosso jovem emérito, hein? Não fala nada. Então, Lucas 22, 24. Hã? A galera não lembra desse detalhe. Não lembra, né? Qual que é o versículo? Capítulo 22, o versículo é o 24. 22 e 24. Peraí, eu estava acompanhando o João. Qual que você pediu agora? Lucas. Lucas? Ah, tá. Desculpa. Isso, aham. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga socorro. Amém. 22. 24. 22, 24. Vamos lá.
Os apóstolos tiveram uma forte discussão sobre qual deles deveria ser considerado o mais importante. Legal. Jesus já estava vendo ali no coração dos seus discípulos, dos seus apóstolos, que eles estavam brigando em seu coração para ver quem que era o maior. E Jesus ensina para eles o que é ser o maior. Porque como está aqui no capítulo 13, no versículo 12 e 13, ele fala: depois de ele ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreenderam o que eu fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vocês também. Então, quando ele termina, ele faz essa pergunta para os seus discípulos, se eles haviam entendido a lição. Então, ele afirma que, como ele fez, eles também deveriam fazer. Não importava, né, se a teologia deles estavam certas, que estavam, porque eles chamavam Jesus de mestre, sabiam que Jesus era mestre, sabia que ele era o Filho de Deus, sabia que ele era o Messias, sabia que ele era o Salvador. Mas, mesmo sem deixar de ser mestre, Jesus ele lava os pés dos seus discípulos. Mesmo ele sendo maior, ele faz o menor dos serviços. E porque essa era uma disputa entre os discípulos ali para ver quem que era o maior entre eles. E Jesus ele dá um jab ali de direita, ele nocauteia os discípulos nessa disputa já do prestígio deles. E desfaz ali todo o ego, toda a vontade de glória, em buscar a glória para eles mesmos. Jesus ele se mune de uma bacia e de uma toalha para mostrar quem é o maior. E ensina que precisamos servir. Jesus ele não apenas ensinou, mas ele viveu. Por isso que eu digo, não importa se nós sabemos de toda a doutrina, de toda a teologia, se nós não servimos, se nós não vivemos. Eu acho que o teólogo Wisby fala isso, que as pessoas lá fora não verão a nossa doutrina correta, a nossa teologia correta, que eles não conhecem a Cristo. Primeiro, elas verão o nosso amor e a nossa humildade, o nosso serviço. É isso que é visto primeiro, é isso que é apresentado primeiro. E depois as doutrinas, depois a teologia. Isso mostra que os discípulos sabiam de toda a doutrina, sabiam da teologia, conheciam, sabiam que Jesus era o Mestre, sabiam que ele era o Filho de Deus, eles conheciam tudo. Mas faltava alguma coisa ali, que era a humildade e o serviço. E nós precisamos disso, precisamos desse serviço, precisamos dessa humildade, e precisamos servir a todos. Nós precisamos não só conhecer e não só ensinar, mas sermos exemplos de serviço. Nós precisamos ser servos, como Jesus foi. E ele mostra que, olha, vocês sabem que eu sou mestre e falaram corretamente. Ele fala, então, vocês aprenderam a lição aqui? E ele fala, olha, como eu disse, ele não rebaixa os discípulos, ele enaltece o serviço, ele se coloca à altura dos servos. E outra coisa interessante, que ele fala assim, olha, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, e nem o enviado é maior daquele que o enviou. Então, por que ele está falando isso? Por exemplo, quando alguém é enviado para dar uma notícia em nome de outra pessoa, por exemplo, numa guerra, quando alguém era enviado, a palavra dele tinha valor, indiferente se ele era um soldado raso, um soldado pequeno, e foi o general que mandou ele falar. Ele está representando o general naquele momento, que ele está dando aquela mensagem, que ele está fazendo aquilo, que ele está falando aquilo. Então, o que Jesus fala? Olha, o enviado não é maior daquele que o enviou. Quando nós estamos servindo, nós estamos fazendo exatamente o que Jesus nos ensinou. Jesus fala, olha, vocês estão se equiparando na questão do serviço, né? Entendam isso. É o que o Filho do Homem fez. Vocês estão sendo enviados para servir. Então, eu estou enviando vocês. Por isso, quando a Larissa falou sobre Moisés, quando ele fala que é pesado de língua, e ele vai e fala, ele está falando em nome de Deus. Ele está representando a Deus. E o serviço é uma representação do cristão também. É uma representação de Cristo.
Nós somos chamados para servir e nós somos representantes de Cristo nessa atitude do servir. Porque Jesus, ele fala. E ele fala assim, olha, porque eu vos dei o exemplo para que como eu fiz, façais vós também. E essa palavra aqui, como, no grego, só para que a gente consiga entender, é uma palavra katos, que não é uma palavra comparativa, porque aqui parece que ela é comparativa. Como eu fiz, é como Jesus fez, faça também. É uma justificativa, porque Jesus fez, nós também temos que fazer. Não é apenas como comparativa, como Jesus fez, nós também temos que fazer. Falar, mas eu não quero ser como Jesus, fazer como Jesus, né? Porque Jesus era Jesus. E isso daqui não é comparativo. Isso aqui é justificativo, porque Jesus fez. Porque eu fiz. Vocês também têm que fazer. Porque esse é uma das marcas do cristão, o serviço. É ser servo. Alguns acreditam essa frase para o Abraham Lincoln, outros para o Mahatma Gandhi, que diz: aquele que está no mundo e não serve, aquele que está na vida e não serve para viver. Aquele que está na vida e não serve para viver. Então é uma frase bastante conhecida de nós: aquele que não serve, não serve. E Jesus, ele está falando isso. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para fazer como Jesus fez, porque ele fez, porque ele serviu. Ele mostra para eles. Ele mostra que o servo não é maior do que o seu senhor. E tornar-se um servo não significa, como que eu posso dizer, uma falta de não é algo ruim, entende? E é isso que Jesus está querendo dizer. Servir não é algo ruim. Jesus ele não empurrou, como disse, os discípulos para baixo. Ele trouxe os discípulos para cima, ensinando o que era o serviço. E o resultado, ele, como eu disse, ele não se limita só ao conhecimento. Ele desemboca também aqui na obediência. Né? A felicidade, como ele fala assim, olha, bem-aventurado. Sabeis essa coisa, bem-aventurados sois se praticarem. Né? Praticar o que sabe é uma bem-aventurança que Jesus traz. O ser humano é aquilo, não só o que ele sabe, mas é aquilo que ele faz. Né? A gente sabe que o exemplo, ele fala muito mais do que as palavras. E Jesus, ele ensina aqui com um exemplo de serviço. Ele ensina aqui, ele ensina humildade. Depois ele continua na questão da santidade, quando ele fala com Pedro. E ele vem para a felicidade. Ele fala, olha, felizes, bem-aventurados são aqueles que servem, que praticam e se sujeitam ao Pai, se sujeitam ao seu Senhor e mantêm uma vida pura de servir uns aos outros. Nós precisamos servir uns aos outros. O interessante é, aquele que serve, e serve também o mais fraco, serve aquele que é menor do que ele, como Jesus fez. Jesus, ele é chamado de mestre e de senhor, mas ele está acima daqueles que o serviu, porque ele era o mestre e o senhor, mas mesmo assim ele o serve. E algo interessante é que William Hendrickson, um teólogo, diz que para os discípulos não seria problema eles lavarem os pés de Jesus, porque Jesus era o mestre. Jesus era Deus. Então, para eles, não seria problema lavar os pés de Jesus, mas era um problema lavar os pés um dos outros, porque eles eram iguais. Imagina, eu vou servir alguém menor do que eu vou ajudar alguém menor do que eu. Não faz sentido um igual a mim. Alguém quer comentar alguma coisa? Só eu estou falando. Alguém quer trazer um adendo? Uma pergunta? Uma experiência? Nada? E o interessante é que nós somos chamados para o serviço e todos nós recebemos algum tipo de dom para agir dentro da igreja. Né? A gente consegue perceber aqui que Jesus ele nos ensina a servir uns aos outros e ele mostra também o serviço que ele faz para o próprio Judas. Então, nosso serviço também não se remete só
somente para dentro da igreja, né, ou só para aqueles que nós achamos que são salvos, ele se remete a todas as pessoas, sem fazer discriminação. Nós temos que servir a todos, temos que servir a comunidade, temos que servir a igreja, temos que servir dentro da nossa família, porque esse é o chamado do cristão. Volto e reitero, é o chamado para servir, ser mais servo, ser humilde. O serviço requer humildade, né? Como o próprio Jesus, ele se fez servo. O nosso rei foi servo, ele se esvaziou, ele se despiu da sua glória, ele nasceu numa manjedoura, ele não tinha onde reclinar a sua cabeça, ele cingiu com uma toalha, lavou os pés de homens fracos, pecadores e cheios de vaidade. Ele fez um trabalho próprio dos escravos. E seus discípulos deviam fazer o mesmo, como nós devíamos fazer. Jesus, ele veio e fez isso por nós. Por pessoas que eram fracas, pessoas que são fracas, pecadoras, que têm vaidade, que são orgulhosas. E Jesus, ele mostra ser inútil conhecer e não praticar, porque aqueles discípulos estavam caminhando com Cristo e precisavam praticar aquilo que eles estavam aprendendo. Como nós sabemos que a fé, sem as nossas obras, ela é morta. E a doutrina, sem uma vida útil, né? Uma doutrina sem vida, ela é inútil. Né? O nosso conhecimento sem obediência nos torna mais culpados diante de Deus. Porque nós conhecemos, nós sabemos, hoje nós sabemos que nós temos que servir. Né? Nós sabemos que nós precisamos obedecer e ter a disposição do serviço. E como eu disse, nós recebemos os nossos dons para servir uns aos outros. Né? Como está lá em 1 Coríntios 12. Vamos abrir lá, já que eu estou falando bastante. Vou pedir aqui, quem foi o último que leu? Vou pedir aqui para o Vinícius Leonel, abrir 1 Coríntios 12, leu o versículo 12. 1 Coríntios 12, versículo 12. E, deixa eu ver quem está aqui. O Ivan, você consegue ler, Ivan? Ivan Gameplays. Daí seria 1 Coríntios 12, 25. Consegue? Não, Ivan acho que não consegue, então. Boa, Ivan. 1 Coríntios 12, o versículo 25. Boa. O Vinícius Leonel vai ler o 1 Coríntios 12, versículo 12. Daí, depois que ele lê o 1 Coríntios 12, você lê 1 Coríntios 12, 25. Beleza? Vamos lá. Vai lá. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Boa. Agora, o Ivan leu o versículo 25, de 1 Coríntios 12. Para que não haja divisão no corpo, tá. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros, com igual cuidado, em favor um dos outros. Ok. Ele fala que o apóstolo Paulo ele já começa a falar sobre o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo, e dentro aqui ele começa a dizer que nenhum é mais importante do que o outro. Ele começa a falar que a boca não é mais importante que o ouvido, que a mão não é mais importante que o pé, e que um depende do outro, né? Ele faz essa analogia, essa comparação com o corpo humano, e ele fala sobre Cristo, e algo interessante da biologia, da anatomia, o que liga o corpo, né? A Camilinha está aqui, se eu estiver falando bobeira, a Larissa também, né? O sangue nos liga, né? Todos os nossos órgãos, os sistemas vitais, o nosso corpo todo é ligado pelo sangue, né? Isso é até uma analogia legal que o apóstolo Paulo faz, né? Que todo o nosso corpo está debaixo de Cristo, sobre o sangue de Jesus. E o interessante é que todos dentro do corpo têm uma utilidade. E todos aqui dentro dessa utilidade é o chamado para o serviço. E todos nós recebemos um dom para servir. Nós temos o chamado do serviço universal, né? Ajudar da forma que nós podemos, né? Com as nossas finanças, com a nossa força de trabalho, com
dentro da igreja, e também com os nossos dons específicos, né? O apóstolo Paulo, ele fala ali que todos têm um papel dentro da igreja, todos são chamados para servir, todos têm o dom do serviço, todos precisam servir. E o dom é algo interessante, nós recebemos, vamos supor que tem o dom da palavra, de pregação, tem o dom de cantar, outro tem o dom da música, outro tem o dom da administração, o outro... Cada um tem o seu dom. E o dom, ele é dado para que a gente sirva uns aos outros, como foi lido aqui no versículo 25, né? Que tenha igual cuidado um com os outros. O dom, ele é dado para que a gente sirva aos outros. Por isso que o próprio apóstolo Paulo, ele fala que o menor dos dons, ele é o dom de línguas. Por quê? Porque ele é para edificação própria, ele edifica só a si mesmo, né? Ele não edifica todo o corpo. Os dons nos é dado para que a gente possa servir os outros. Aí também entra o serviço dentro dos nossos dons também. Quando nós recebemos o nosso dom, é para que a gente sirva uns aos outros. Senão ele é inútil também. Você ter o seu dom, você ter o seu talento dentro da própria igreja e você não servir o corpo. Isso é inútil também. Nós recebemos isso, Deus nos dá, o Espírito Santo nos capacita para que a gente possa servir os outros, para que a gente possa servir a comunidade, para que a gente possa servir dentro da igreja, no local onde nós estamos inseridos, que a gente possa fazer a diferença no serviço no local onde nós estamos inseridos, seja na nossa faculdade, seja no nosso colégio, seja no nosso trabalho. Nós estamos ali para servir a todos, para servir desde o maior ao menor. E a palavra serviço implica em tudo, seja numa ajuda dentro do próprio trabalho, seja numa ajuda fora, seja implica no auxílio, implica na ajuda, implica em fazer um trabalho, como o próprio Jesus ele faz aqui, ele mostra, e como implica na questão espiritual também. Nós somos chamados para servir e levar o evangelho de Cristo, pregar o evangelho nos locais onde nós estamos. Não adianta nós conhecermos, sabermos e não servirmos a Cristo dessa forma. Ele é o nosso sumo mestre, o nosso sumo Senhor, aquele que nos ensina e que mostra que nós temos que fazer como ele, de uma forma justificativa, porque ele fez, nós também temos que fazer. Como ele foi mestre e nos ensinou, nós também temos que fazer. Hoje nós vemos, né, já participei de algumas palestras de empresa, acredito que todos aqui, né, que já trabalham, participaram de palestras hoje que mudou a própria questão da liderança, né, que o líder é aquele que é o exemplo de todos, é aquele que faz, né, mudando um pouco de uma visão mais antiga, que nós tínhamos aquela visão que tinha, né, a visão do chefe, né, não sei se já viram isso, né, provavelmente já, porque está bem alto, até dentro da própria igreja, né, a gente consegue perceber a diferença daquele que é líder e daquele que é chefe, porque o líder ele ensina, que o líder é aquele que dá o exemplo, e dentro das empresas já está acontecendo isso, que as pessoas respeitam não por medo, mas respeitam porque ela mostra como faz, e é o próprio exemplo da Bíblia, né? A gente já consegue ver isso aqui na Bíblia, hoje o pessoal está trazendo essas palestras, mas isso aqui já é bíblico, já é antigo, né? O próprio Jesus, e é tido, né, já a imagem do pastor, né? Então, a gente já consegue perceber a imagem do pastor. O pastor é aquele que vai na frente e as ovelhas vêm atrás, né? Claro que ele tem o seu cajado ali para bater nos lobos e nas feras que vão que vem para comer e para matar as ovelhas, e tem seu cajadinho tem aquele negócio tortinho assim na ponta, né? Que é para puxar as ovelhas que estão saindo do percurso, que é para instruir o caminho que elas têm que tomar. Então, o líder é aquele que vai à frente, aquele que mostra o caminho, aquele que dá o exemplo, essa imagem do pastor. Ele poderia trazer a imagem do cara que toca gado, né? Que o cara que toca gado, ele vai atrás do gado, vai gritando, quem já trabalhou em sítio, já foi em sítio, sabe, né? Vai gritando, vai empurrando, vai um para um lado, vai um cara de cavalo de um lado, outro do outro, vai tocando ele para que ele se acerte. Então ele vai indo atrás, né? Vai cercando ele. E o papel do líder, o papel do pastor, o papel do servo, e que a gente tenha isso claro na nossa mente, que o próprio Jesus ele mostra dentro da Bíblia, a palavra mais próxima de líder que nós encontramos, né? Porque líder é uma palavra
contemporâneo, uma palavra que vem do inglês, a palavra mais próxima que nós conseguimos encontrar dentro da Bíblia é servo. É aquele que serve. Essa é a palavra mais próxima de líder. O líder é aquele que serve a todos. É o que Jesus fez. Quanto maior a sua liderança, quanto maior, onde você estiver, maior é o seu serviço. Todos são chamados para servir. E Jesus foi aquele que mais serviu. Isso é algo interessante, né? Do pastor, essa imagem do pastor que está à frente, as ovelhas vêm atrás. Né? Como a gente sempre falou, como foi dito aqui, a questão do sinal da obediência, aquele que ouve a voz do pastor, segue e obedece. Não como aquele que toca o gado, que vai atrás gritando. Eu já toquei, uma vez fui ajudar a tocar gado, né? Sabe que eu sou um cara, fui ajudar a tocar gado, daí o rapaz estava falando assim, olha, a gente vai tocar aqui, você fica aqui nesse lugar, porque pode ser que venha, é só você abrir os braços e gritar que o gado vai vai para a sua direção, para ele não passar aqui, né? Daí tá fazendo para ele voltar e para outra direção. Não, tranquilo, daí eu sei fazer, abrir os braços, sei fazer sim. Daí tava lá ajudando, começou a vir o gado. Eu abri os braços, eles continuaram vindo. Falei, quer saber? Eu vou sair daqui. Fui, corri, subi na cerca e deixei o gado ir. Percebi que o meu papel não vai ser tocar gado, não vou conseguir fazer isso. Para que a gente consiga entender que o gado é aquele que você fica tocando, que você fica forçando ele. O cara que tá ali, ele fica gritando, fica com o seu berrante, sei lá, ajudando e forçando o gado aí. E nós não somos gado, nós somos ovelhas. Né? E nós aprendemos com o nosso pastor, nós o seguimos o seu exemplo. E esse é um exemplo que ele nos dá. É o serviço. É servir. É estar junto com ele, fazendo o que ele nos ensinou. Ele foi o maior exemplo. A gente vai ler mais um texto, que é Filipenses 2:6. Deixa eu ver aqui. Vou pedir para o Hamilton ler para nós. Pode ser, Hamilton? Filipenses 2:6? Pode. Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Exatamente. Mesmo sendo Deus, ele se fez servo. Né? Mesmo sendo Deus, não subsistiu em forma de Deus. Ele veio para a terra como um servo. Ele deixou a sua glória, se esvaziou e veio como servo. Que a gente pegue esse exemplo de Cristo. Que sejamos servo como ele foi. E essa é uma marca do cristão. Ser servo. Como ele ensinou ali no lava-pés. Todo mundo estava vendo a bacia, todo mundo estava vendo a toalha, mas ninguém tomou a atitude de pegar e fazer o serviço que tinha que ser feito. E Jesus vai e faz e ensina como é que tem que ser feito. Ele quebra ali dentro de discípulos, ele quebra ali dentro deles ali, dentro da igreja ali, digamos assim, disputas, rixas, discussões, ensinando que o maior é aquele que serve, indiferente de quem seja. Indiferente se ele é um igual, um maior, um menor, indiferente ali se ele é crente ou não crente, ele ajuda Judas também. Ele lava os pés de Judas também. E nós temos que ajudar de forma indiscriminada, como está lá em Gálatas 6:10. Seja quem for, temos que fazer boas obras, boas ações, boas atitudes, seja para quem for. Então, nós somos chamados para servir. Essa é uma marca da igreja. O próprio apóstolo Pedro, depois ali lá em João 21, quando Jesus é crucificado, ele o nega, ele erra, Jesus volta e vai conversar com Pedro, e ele faz as perguntas se Pedro amava, e ele fala, então, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Ele chama Pedro para o serviço. Por mais que Pedro já sabia o que ele tinha que fazer, né, quando Jesus ele é crucificado, ele fica com medo, ele fica com um grande temor e volta a pescar, não vai fazer o que Deus mandou. Jesus volta ao seu encontro e o chama para o serviço. Ele chama para que apacente as ovelhas. Ele nos chama para o serviço também. E algo interessante é que ele fala para Pedro, lá no versículo 19 do capítulo 21 de João, quando ele está nessa conversa com ele, fala, olha, segue-me, siga o meu exemplo, vem comigo, apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E a maior prova de amor que nós temos por Cristo é servir a Cristo e servir aqueles a quem Deus nos confiou, aqueles que estão ao nosso redor.
Isso é uma prova de amor a Cristo. É o serviço. E serviço também é uma prova de amor. Não é fácil mesmo você servir a comunidade. Às vezes você abrir mão do seu tempo, até mesmo dentro do trabalho, às vezes dentro da faculdade, alguém que está com uma dificuldade numa matéria ali, né? Como nós somos crentes, nós não passamos cola, nós ensinamos, nós ajudamos, né? Fala, olha, vamos lá, estamos juntos aí, deixa eu te ajudar, né? Você precisa de alguma coisa, estou aqui. Esse é o papel, é servir, é ver aquele necessitado, aquele que está precisando de alguma coisa, e você demandar do seu tempo, demandar dos seus dons, demandar às vezes do seu trabalho, às vezes demandar até das suas finanças, e ajudar aquele necessitado. Esse é o chamado daquele que veio para servir, daquele que é o discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus serve. Essa é uma marca. Nós somos conhecidos pelo amor, mas nós também somos conhecidos pelo serviço. E como o próprio Jesus fala, como eu fiz, façam vocês também. E como a gente vê, não é um comparativo, é uma justificativa, porque ele fez. Nós também temos que fazer, porque nós somos cristãos, somos pequenos cristos, e aprendemos com ele. Vamos dar nossas tropeçadas aí, vamos errar, vamos, mas Cristo está sempre ali, para lavar os nossos pés e nos purificar. E nos ensina também a servir e ser aqueles que servem. E ele mostra a grandeza do serviço. Ele não, como eu já disse, ele não rebaixa os seus discípulos. Ele engrandece o serviço. Porque o Deus que está sentado no trono veio à terra e nos serviu. E serviu a pecadores, e serviu a avarentos, e serviu a mentirosos, e serviu a orgulhosos, e serviu a pessoas que o desprezou. E ele fala que nós temos que fazer igual, porque esse é o caminho para ser bem-aventurado. Esse é o caminho de ter o favor de Deus ao nosso lado. Isso é muito bom, saber que o serviço é algo grande, que o Rei dos Reis serviu, foi servo. Alguém tem alguma coisa para dizer? Temos 2 minutos aí. Porque alguém... Hoje pela manhã eu li um texto que dizia, Paulo dizendo, né, por esta causa me ponho de joelhos, né? Dá uma visão para nós de por esta causa eu me humilho, né, perante Deus. E por esta causa eu entendo que Deus, né, soberano sobre todas as coisas, estou como servo dele, para fazer a vontade dele, o serviço que ele nos colocou às nossas mãos, né? Ele Paulo orando ali, deixando essa frase, né? Por essa causa põe de joelhos, e no versículo acima ele fala também de novo, por essa causa põe de joelho, né? Uma ideia de submissão a Deus, né? De sermos servos de Deus. Legal, muito bom, Vinícius. Mais alguém quer falar alguma coisa? Comentar algo? Eu queria comentar. São algumas coisinhas aí. Primeiro, quando você falou de servo, né? Embora realmente a gente pense em vários, né? E eu acho que o que elas usaram é muito, muito propício mesmo. Eu sempre penso em Davi, né? E uma das coisas que mais me chama a atenção de Davi é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. É isso que apresenta lá. E Davi pecou. E isso acontece muito com a gente, né? A gente quer andar segundo o coração de Deus e muitas vezes a gente age totalmente contra, né? Você falou sobre ser servos de Deus ou ser servos do pecado. Com certeza a gente quer ser servos de Deus, mas o pecado acompanha a gente, né? E eu acho que às vezes uma das coisas que vem muito na gente é aquela coisa que a gente fez errado e aquilo atrapalha a gente, né? Então, e a gente vê que Davi, que era um servo de Deus, é o único que a gente ouve referência na palavra de Deus, que era um homem segundo o coração de Deus. Eu não me lembro de nenhum outro texto. Né? Ele errou, né? Mas ele se tornou servo em vários momentos, né? E ele acabou andando
de acordo com a vontade de Deus. Eu estou colocando aqui, eu quero fazer uma pesquisa rápida com vocês. Eu queria saber quantos de vocês agora estão vendo a aula via, porque por causa a próxima aula é minha, né? Quantos vocês estão vendo via celular? Então eu vou ter que perguntar, Vinícius, celular ou outra forma? Pela outra forma, computador. Tá. Renan? Celular. Camila? Computador. Legal. Larissa Moreira? Celular. Doutora Larissa Cardoso? Futura doutora Larissa Cardoso? Eu tô no computador. Computador, legal. Ivan? Computador. Computador. Helber? Computador. Felipe? Celular. Ah, legal. Não, tá bom. Que legal, é isso. A outra questão é o seguinte, obrigado, isso aqui é que serve para a minha próxima aula que eu vou usar aqui, tá? Eu estou colocando aqui o meu celular, vou colocar aqui no chat, aqui, ó. Se alguém quiser me mandar, eu já fiz pesquisa com algumas pessoas aqui. Aliás, eu esqueci de perguntar para alguém, acho que não, né? Acho que eu perguntei para todo mundo, né? O Alan, eu estou vendo aqui, né? Eu estou colocando o meu celular. Se você quiser falar quais são as suas preocupações com o futuro, quiser me mandar, esse é meu celular, tá? Algumas das pessoas aqui eu já tinha perguntado, elas já me escreveram. Eu não vou dar dica nenhuma, nem vou tornar, não vou tornar conhecido também quem se preocupa com quem. Mas, por incrível que pareça, 4 pessoas me escreveram. Gente, parecia que um colou do outro aqui. É igualzinho. E eu vou falar assim, se eu tivesse a idade de vocês, fora o momento atual que a gente está vivendo, seriam as mesmas preocupações. Por quê? Porque a minha aula a gente vai ter que falar um pouquinho sobre essa questão, né, de planejar, executar, o que preocupa a gente, como é que eu ajo em relação a isso, coisa e tal. Então, eu espero que todos possam participar. Com certeza não é uma aula do mesmo nível do Alan, do Silas, do Felipe, mas eu vou tentar aí ajudar naquilo que for possível, né? Acho que quem já assistiu bastante aula minha foram as Larissas, porque elas foram as minhas alunas, mas alguns aqui talvez eu nunca tenha tido a oportunidade de conversar, de falar um pouquinho mais. Mas era isso que eu queria falar. Obrigado, gente. Valeu, obrigado, Hamilton. Nós vimos a sua aula em julho. Deu aula para nós também. Verdade. Deu aula para a juventude. Mais alguém tem alguma coisa que queira comentar, compartilhar sobre o serviço, sobre a palavra dita, uma dúvida, perguntas? Não? Uma observação só, então, ao que o Hamilton também falou sobre Davi. Davi eu acho que é o personagem da Bíblia que eu mais me identifico e acho que, assim, o mais legal de Davi, que eu já escutei em algumas pregações, foi que ele era o homem segundo o coração de Deus, ele pecou, mas aquilo que mais destaca ele é que ele sempre voltou e sempre pediu perdão para consertar aquilo que ele tinha feito. Então, eu entendo que, apesar das nossas falhas, das nossas limitações, e Davi isso mostrou claramente na história dele, o coração que se arrepende, ele sempre tem o perdão de Deus. Então, acho que o exemplo mais claro que eu tenho da história de Davi é esse, que ele sempre volta para Deus, pede perdão e retoma a trajetória dele, seguindo o homem sendo segundo o coração de Deus. Legal. Você aproveita e ora para encerrar para nós, Helber, pode ser? Sim, claro. Deus bondoso, nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós nesse tempo, Senhor, em que estamos vivendo tantas dificuldades e incertezas, Senhor.
sobre o Covid. E nós te pedimos, Senhor, que o Senhor continue protegendo a todos aqueles que são seus filhos, Senhor, todos aqueles que são criados por Ti, ó Pai, que precisam, Senhor, da Tua graça, da Tua proteção. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue abençoando a nossa comunidade, para que nós possamos, dentro daquilo que o Senhor propôs para nós de sermos servos, que nós sejamos luz para aquelas pessoas que não te conhecem, que nós possamos ser reais servos e que as pessoas olhem para cada membro da nossa comunidade e possam perceber que existe algo que nos move, que não é apenas um interesse, que não é apenas uma motivação superficial, Senhor. O nosso desejo de servir, Senhor, ele é realmente com base naquilo que o Senhor nos deu de ensinamento. A nossa base para o servir estamos servindo a Cristo e não aos homens. Então, Deus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude nessa missão e que nós tenhamos um bom domingo abençoado por Ti e que o Senhor também nos abençoe nessa semana. Em nome de Jesus nós oramos e tudo te agradecemos. Amém. Amém. Legal. Semana que vem temos daí a nossa aula com o Hamilton. Será em conjunto ainda. Então, Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo e até a noite para quem for no culto à noite. E bom culto para quem for assistir em casa. Deus abençoe a todos e um forte abraço. Boa semana. Amém. Boa semana. Todos, até a noite.